Projeto CBR, tudo bem com vocês? Já faz um tempinho que eu estou devendo esse vídeo, hoje resolvi gravar, vamos tentar publicar ainda hoje. Estou falando sobre o novo componente de TEF que nós desenvolvemos aí no CBR, chamado CBR TEF API. Deixa eu até compartilhar minha tela aqui para vocês. Bom, esse aqui é o demo dele, né? Tá um print aí do demo dele e eu desenhei em baixíssima resolução ali em cima, é o ícone, novo ícone que vocês vão ver na sua IDE, né? Porque, então eu até fiz alguns slides aqui antes para falar um pouquinho do componente e depois disso nós vamos, lógico, partir para o código, mostrar ele funcionando, mostrar o exemplo, mostrar as propriedades, os eventos e vocês vão ver como ficou muito mais fácil fazer TEF com o projeto ACBR. Então continua nesse vídeo, aprende tudo, aí você vai ver que é moleza fazer TEF. Vamos lá. Eu vou aqui para o próximo slide. Por que a gente criou um novo componente de TEF, né? A gente já tinha o ACBR TEF-D e agora estamos criando esse que a gente está chamando de CBR TEF API. Por que a gente criou esse componente? Quem conhece o componente antigo nosso, o CBR TEF-D, sabe que ele tinha um vínculo muito forte com a impressora fiscal. Isso porque ele era um componente muito antigo, ele foi criado lá na época da impressora fiscal e onde a homologação do TEF iniciava quando a impressora estava fechando os pagamentos, ou seja, desde o momento que você fazia a forma de pagamento TEF e imprimia isso na impressora fiscal, aí começava a homologação de TEF, era dificílimo homologar TEF, era quase 2 dias de homologação, era realmente muito difícil. Se você passou por esse tempo aí da automação comercial, você não deve ter muito boas lembranças aí do TEF, né? TEF hoje é outra história, tá? Você vai conseguir rodar um roteiro de homologação em 30 minutos aproximadamente. E com esse componente novo, a gente tira toda aquela chateação de ter que emular um SF do nosso lado. Até no ACBR a gente fez um TEF Demo NF, né? Que mostrava para o desenvolvedor como emular as respostas do ECF e tal. Agora tudo isso não precisa mais, tá? Então a gente fez um novo demo e você vai ver que ficou muito mais enxuto, muito mais simples, tá? Vamos aqui para o próximo slide. Bom, o ACBR TEF-D, o componente antigo, né? Que a gente dizer que a gente tem um novo agora, ele vai ser descontinuado? Não, de forma alguma. E durante um bom tempo, não. Pode ser que daqui a alguns anos a gente reveja isso. Por quê? Porque tem muita gente que usa ele, a gente sabe que tem muita aplicação rodando ele em produção, né? Então, para nós não temos interesse em descontinuar ele, mas sim em manter ele. Então, se você tem sua aplicação usando o CBR TEF-D, não precisa se preocupar aí com isso, né? Além do mais, o CBR TEF-D ele suporta o TEF por troca de arquivos, ou seja, troca de arquivos TXT, aquele que o TEF fica instalado ali no Systray. E então o ACBR TEF-D continua suportando esse TEF por troca de arquivos. O novo componente ACBR TEF API não deve suportar TEF por trocas de arquivos, porque como o próprio nome dele diz, TEF API, ele espera que a interface do outro lado seja uma API, uma DLL, uma API REST, alguma API, não uma troca de arquivos, né? Então, provavelmente a gente vai manter o CBR TEF-D, nem que ele fique só para quem usa com troca de arquivos. Vamos lá, próximo slide aqui. Estamos acabando e já vamos para o código. Então, devo mudar o componente de TEF na minha aplicação? Assim, não precisa, tá? Se você tem tudo funcionando redondinho, se você já homologou, está em produção, os clientes estão contentes, cara, continua, né? Te convido a conhecer o novo componente, a CBR TEF API, você vai ver que ele é muito mais fácil, mas você não deve ganhar velocidade ou performance, não tem nada assim que vai te melhorar muito se você usar esse novo componente. Se você vai fazer uma reforma no seu módulo de TEF, de pagamentos, aí sim, de repente, compensa já tirar o TEF-D e colocar o CBR TEF API. Pode ser que no futuro alguns TEFs apareçam só no CBR TEF API e não mais no TEF-D. Aí nesse momento vai ficar cada vez mais interessante migrar para o CBR TEF API. Por enquanto a gente tem PayGo Web e a ClisTEF lá no CBR TEF API. Né? E devemos inserir aí novos TEFs, né? O interessante é que o CBR TEF API ele também é um fork, na verdade, ele compartilha muitos dos fontes dele com a CBR TEF Android, que todo TEF Android também acaba sendo uma API. Então, no TEF Android a gente também está suportando a PayGo e devemos suportar a CTF também no futuro. Tá? Bom, vamos lá. Então, como eu posso testar o CBR TEF API? Tudo que você tem hoje para testar o CBR TEF-D é o que você precisa para testar o TEF API, ou seja, na PayGo Web você vai precisar de um ponto de captura, você pode usar o mesmo ponto de captura para testar os demos aí do CBR TEF API, ele vai funcionar de forma idêntica, né?
Você pode, inclusive, se você já tem uma aplicação rodando aí com um diretório de trabalho, você pode apontar para aquele mesmo diretório de trabalho para você não precisar ficar dando reset no seu ponto de captura. Se você usa o CTEF, é o mesmo ambiente de desenvolvimento, emuladores lá que você usa, também deve funcionar para o CBR TF API. Então, você não deve ter dificuldades extras aí para rodar os demos do CBR e conhecer o que mudou. Bom, vamos lá para o código, que eu tinha de slide era isso aqui, agora vamos ver o código. Vamos lá, pessoal, eu precisei desligar minha webcam aqui porque para plugar o PinPad eu estava sem USB disponível, mas eu acho que ficar vendo a minha careca não vai fazer falta para ninguém aqui. Bom, vamos lá, eu já estou com o demo aberto aqui, mas antes até eu queria mostrar para vocês onde vocês acham esse demo. Então deixa eu abrir aqui a pasta, olha. Essa aqui é a pasta do ACBR, tá? Então esse é o caminho, a CBR, provavelmente você já baixa direto do Trunk 2, então no seu caso seria a CBR, exemplos, a CBR TFD e TF API, ou seja, aqui dentro da pasta do TFD você vai ver que a gente tem vários exemplos, né? O não fiscal é provavelmente o exemplo que estava sendo mais usado aí. Os outros todos são, esse é o Android, né? Para quem for testar ainda em Android, em ambiente somente de Android, lógico. Esse é do POSTEF e aqui está o novo componente, a CBR TF API. Então você entrando aqui você vai ver que tem um demo em Delphi e em Lazarus, né? Os dois são idênticos, né? Eu vou mostrar aqui funcionando no Lazarus, que é a IDE que eu tenho mais familiaridade. Vamos aqui para a tela do demo, deixa eu abrir aqui o formulário, beleza, selecionar ele, Object Inspector, deixa eu dar um zoom aqui, só um minuto, beleza. Bom, esse aqui é o componente e as propriedades dele, tá? A gente vai ver as principais propriedades, vocês vão ver que eles têm muito menos, ele vai ter muito menos propriedades do que o componente antigo, porque ele está encapsulando muita coisa, né? Vocês vão notar lá de cara que não tem os TEFs aqui, TEF, Paygo, darará, porque o TEF vai ser instanciado de acordo com o modelo, né? Então é muito semelhante aí aos demais componentes do CBR. A hora que você define o modelo, aí sim ele vai lá, instancia aquela classe e mata a classe anterior que tivesse instanciada. Então você vai ter aqui sempre um TEF por vez. No anterior, ele instanciava já todos os modelos assim que o componente subia. Então o componente tem sim um peso bem maior, né? Por que ele fazia isso? Porque antes era comum você às vezes ter 3 TEFs instalados na máquina, um TEF dial, TEF disk, TEF não sei do que. Então o nosso componente anterior ele conseguia falar com esses 3 TEFs ao mesmo tempo. No TEF API isso não faz muito sentido, você vai sempre trabalhar com um TEF por vez, né? Tá, então aqui a gente já viu esse modelo, isso aqui é importante, esses modelos aqui devem crescer, né? Como eu falei, a gente já tem aqui a Paygo Web e a ClissyTEF. A ClissyTEF está bem experimental ainda, tá? Eu estou sem ambiente de testes da ClissyTEF, então eu não consigo rodar nem testes aqui. Se você estiver conseguindo, me ajuda aí nos testes, me dá um feedback. Olha o que eu queria mostrar aqui que é bem legal também. Olha a aba Eventos, só tem esses eventos aqui. Se você abrir a aba Eventos do componente anterior, você vai ver que tem muito evento lá, tinha que programar todos os eventos. Então aqui a gente só precisa programar esses eventos aqui e pronto. E aqui no demo todos eles já estão programados. Fica aí um bom exemplo de como você seguir na sua aplicação e a gente vai ver no código como esses eventos estão programados. Bom, vamos dar mais uma repassada aqui nas propriedades. Arclog é a mesma propriedade dos demais, você definindo um path e nome de arquivo aqui, o componente vai começar a criar log referente às operações. Isso aqui é um log diferente do log do TEF, tá? É um log que o próprio CBR gera e muitas vezes tem algumas informações importantes para a gente no debug, por exemplo, quando ele chamou os eventos, tudo que ele recebeu do TEF. Se você definir algum arquivo aqui, isso vai ser gerado na pasta que você definiu. Em tempo de produção, é interessante sim gerar o log, tá? Só que você tem que tomar cuidado para fazer uma rotação desse log, ou seja, é bom você sempre dar um nome novo de arquivo de log, um por dia, e ter alguma rotininha ali que apague os logs mais antigos, né? Para não encher o HD do cara de log, tá? Então, somente esse cuidado. Olha essa propriedade aqui que bacana. Confirmar a transação automaticamente. Se isso aqui ficar marcado, como está aqui, true, o que acontece? Assim que o componente receber o TEF, a via de impressão, ele mesmo já vai confirmar. A gente teve muitos problemas no componente anterior de aplicações que ficavam muito tempo presas antes de enviar a confirmação. O cara não imprimia, daí dava um erro na impressão, ficava pendente ou desfazia. Então, se você deixar aqui true, assim que você recebeu o comprovante lá, o arquivo com o comprovante, ele já vai confirmar essa transação. Então ele tenta confirmar o quanto antes. Lógico que isso aqui é um controle que você pode ativar ou desativar.
Se você deixar marcado, o próprio componente faz essa confirmação. Se você deixar desmarcado, aí você vai ter que fazer a confirmação manualmente. Vamos dar uma olhada nessas propriedades aqui que são recolhíveis. Ó. Então, dados da automação. Aqui, basicamente, são capacidades que o seu software suporta ou não. Por exemplo, ele suporta desconto. Se você disser que sim, o TEF pode te trazer um valor menor do que aquele que você solicitou no início. Né? Suporta saque. Se você disser que sim, pode ser que durante a operação TEF, em algum momento, o operador informa o valor do saque e daí vem um acréscimo para você lançar no seu cupom. Então você pode ligar e desligar essas funcionalidades aqui e com isso a gente vai informar a API de TEF, olha, a aplicação falou que ela não suporta desconto, ela não suporta saque. Com isso o TEF deve se comportar de uma maneira que às vezes não pega a sua aplicação de surpresa, com um valor não esperado ou algo parecido. Né? Além disso, você tem aqui nome da aplicação, da software house. Hoje quase todos os TEFs APIs querem saber isso, eles querem saber qual é a software house que está mandando essas transações, né? Qual é a aplicação que está me mandando essas transações. Além disso, o CNPJ da software house, né? Então aqui você vai colocar os dados da sua empresa mesmo, da sua software house, né? Se o seu imprime a via reduzida do cliente, isso aqui é bacana deixar true quando você quer, por exemplo, embarcar a via do cliente no próprio documento fiscal. Aí ele vai mandar uma via com 3 ou 4 linhas simplesmente, você pode colocar nas observações do cliente. Depende da API de TEF suportar isso aqui também, tá? Então aqui a gente só está dizendo para o CBR, olha, a aplicação suporta isso. Daí na hora de inicializar a API do TEF, a gente passa essa informação para ela, caso ela tenha uma configuração para isso daqui. Que mais? Aqui a gente tem em dados do estabelecimento, olha, aí seria o lojista, né? Então isso aqui não é bom deixar, lógico, preencher aqui no Object Inspector, né? O ideal é você ter uma tela de configuração onde você informa essas coisas aqui em tempo de execução, assim como o demo da CBR está fazendo. Em dados do terminal, a gente pode ter algumas coisas do terminal. Isso aqui pode variar, né? Nem todos os TEFs usam todas as operações, então, por exemplo, a PayGo Web não vai usar operador, não vai usar código do filial. Já na ClicTEF a gente usa essas informações, né? Código da empresa, né? Além do endereço, ela não está aparecendo aqui, mas foi uma propriedade nova que eu acabei inserindo, que é o endereço da onde está a API do TEF. Né? Provavelmente vai aparecer aqui em dados do terminal. Diretório de trabalho. Essa aqui é onde o nosso componente cria os arquivos de backup dele. Então, por exemplo, imagine uma venda onde você tem lá três cartões na mesma venda. Cada cartão que foi passado, o nosso componente cria um arquivo de backup. E ele vai criar esse arquivo de backup aonde? Nessa pasta que você especificar aqui. Se você não especificar nada, assim como está aqui, ele vai criar uma subpasta TEF e dentro dessa pasta TEF ele vai criar os arquivos de backup. Não confundir isso aqui, tá, com o diretório de trabalho da PayGo Web. Nos exemplos do fonte tem como você dizer o diretório de trabalho da PayGo Web. Então isso aqui é o diretório do trabalho do componente CBRTF API e não da PayGo Web. Tá? Tem uma outra forma de você informar o diretório de trabalho da PayGo Web. A questão da exibição do QR Code, que é bastante novo, né? Então aqui se você deixar alto, você está deixando para a API do TEF decidir aonde exibe o QR Code, se é para sempre exibir na aplicação, se é para sempre exibir no PINpad, e aqui vai, lógico, depender do seu PINpad suportar a exibição de QR Code, ou se você falou, olha, nem meu PINpad, nem minha aplicação suporta QR Code. Daí quando a gente for inicializar a aplicação, a gente fala, olha, QR Code vai para cá, vai para lá e assim por diante. Gravar respostas, aqui ele cria esses arquivos de backup, né? Limpar as respostas quando tiver um novo identificador, ou seja, o identificador é o identificador da venda, ou seja, pode ser o número do cupom fiscal, pode ser o número interno seu. Então aqui a gente está dizendo, olha, toda vez que eu informar um novo identificador, limpe as respostas anteriores, tira elas da memória para mim. Você também pode deixar tudo desligado e você controla isso daqui. Modelo já vimos. E aqui também a gente tem algumas opções de tratamentos de transação pendente, transação na inicialização. Então, por exemplo, quando o nosso componente está subindo, ele foi lá e achou alguns arquivos de backup, e nesses arquivos de backup havia um TEF pendentes. O que ele faz com esses arquivos que estão pendentes lá? Ele deve processar os pendentes, e daí esse processar vai depender ali da segunda opção, ou ele deve cancelar e estornar tudo. Quando a gente fala cancelar e estornar, significa que as transações que já estavam confirmadas, ele vai tentar cancelar. E as que ainda não estavam confirmadas, ele vai tentar estornar. Então, aqui é o comportamento que você faz quando ele inicializa o nosso componente de TEF. E como eu citei antes, olha, esse aqui é aquele que... o que ele faz com uma transação pendente?
Assim que ele receber um erro, transação pendente, o que ele tem que fazer? Ele tem que confirmar essa transação, ele tem que estornar ela ou perguntar. E quando a gente deixa perguntar, isso significa que a gente quer que ele caia no evento aqui, ó. Daí ele vai vir para esse evento aqui, ó, onde detectar transação pendente. Tá? Então o padrão, se eu não me engano, é deixar no perguntar. Aqui ele está no confirmar, tá? Mas no nosso demo tudo isso aqui está configurável. Então o nosso demo aqui você já tem até uma tela que pode ser boa para seguir de configuração, né? Tá vendo? As opções estão todas aqui, ó. Então vamos ver agora um pouco do código fonte, inicializar o TEF e ver ele rodando. Antes de começar a mostrar aqui para vocês o código fonte, eu vou mostrar o demo rodando. Vamos fazer uma venda com pagamento de 2 cartões por aproximação e eu vou mostrar para vocês os arquivos de backup sendo criados. Observa que eu também deixei aqui marcado, ó, confirmar a transação automaticamente. Então vamos lá, vamos começar. Já está configurado o PayGoWeb. Ok, o QR Code para subir na tela, beleza, vamos lá. Aqui ele carregou a DLL, consultou a versão da DLL e já está no caixa livre. Então vamos lá, vou colocar R$10 e vou fazer o primeiro pagamento de R$5 no crédito. Cartão de crédito, 5. Ó, observa que aqui, quem está exibindo, ele está me perguntando qual é o adquirente que eu quero usar. Nesse caso aqui eu tenho 2 adquirentes. Se você tiver uma adquirente só, esse menu não vai ser exibido, né? Mas se você tiver 2, por exemplo, Safra e Rede, ele vai aparecer esse menu aqui, a não ser também que você informe qual adquirente você quer usar antes de começar a transação. Então aqui ele apareceu o menu, então isso é uma característica do TEF API. No TEF API é a sua aplicação que desenha todo o diálogo de telas. Quando é para fazer um menu, o TEF API fala, olha, me faça um menu com essas opções. Quando é para perguntar um campo, o TEF API fala, pergunte aí um campo numérico com essa máscara. Ele vai te passar um conjunto de instruções para você executar um diálogo do seu lado na sua aplicação. Então, com isso, todo o diálogo está no mesmo fluxo da sua aplicação, está com o mesmo estilo da sua aplicação. Não é uma segunda aplicação rodando como era no caso do TEF de troca de arquivos. A experiência para o usuário fica muito melhor, muito mais agradável, né? Então vamos lá, selecionar aqui, continuar o fluxo. Ele já está com um cartão por aproximação lá no PINpad, já pegou, transacionou, provavelmente já vai terminar, transação autorizada. Então observa que essa transação já foi concluída com sucesso, deixa eu maximizar aqui, ó, e ela está como confirmada. Vou dar um zoom aqui, tá vendo? Observa por que ele confirmou a transação se a venda não foi terminada. O outro componente não fazia isso. Exatamente, esse novo faz, ele permite que você confirme assim que você recebeu o recibo. Ó. Então aqui, por exemplo, um desses campos aqui, ó, esse aqui é o recibo. Então eu já recebi, eu já tenho ele, já salvei ele no arquivo de backup. Então eu já posso confirmar, né? Vamos mostrar o arquivo de backup. Deixa eu abrir aqui, esse aqui é a pasta onde eu estou rodando o demo. Observa que nessa pasta ele criou um subdiretório TEF. Se você tivesse especificado outro lá no diretório do trabalho, ele ia criar em outro lugar. Mas aqui dentro, ó, observa que ele criou esse arquivo aqui, com a CBRTF0. Eu vou abrir ele no bloco de notas, tá? Então aqui ele está no bloco de notas. Observa que esses números são números que fazem sentido para essa API, para a PayGoWeb. Então é a tradução dos registradores da PayGoWeb e o resultado delas. Isso aqui vai ser uma cópia daquele log que você vê aqui na operação. Aqui ele dá o nome do registrador, lá no log ele grava como número, né? Então aqui a gente tem todos os retornos que teve. E aqui no final, o nosso componente insere alguns registradores, todos esses começam com 899, são alguns registradores de controle do nosso componente. Então aqui ele sabe que foi um pagamento, esse CRT vem lá do TEF Dial, né? Por isso que ele tem esse nome de CRT, mas significa que ele é um pagamento com cartão e que ele foi confirmado. Esse outro indicador aqui diz que ele foi confirmado. Então, quando o nosso componente inicializa, ele vê se tem esses arquivos de backup e dá uma checada naqueles status. Dependendo do status que ele encontrar lá, ele sabe se precisa confirmar ou estornar. Bom, vamos fechar essa venda aqui. Vou fazer agora um pagamento de débito, R$5. Ele abriu o mesmo menu, perguntando, e seguiu o fluxo. Observa, está vendo esses loops aqui que ficam correndo? Isso não congela a sua aplicação. Então, mesmo enquanto ele está lendo o PINpad, ele fica dando loops para dar chance da sua aplicação cancelar a transação TEF. E isso a gente vai ver que tem um evento do componente nosso do CBR para fazer isso daqui. Ó, as 2 transações foram concluídas e depois disso o nosso próprio demo imprimiu aqui
uma espécie de comprovante fiscal, que seria um demo, tá? Por isso que eu estou imprimindo isso, mas aqui no seu caso você provavelmente vai querer imprimir o documento fiscal. E depois disso, as vias dos comprovantes, ou seja, aqui do primeiro cartão, do segundo cartão, via do lojista e do estabelecimento, né? do cliente. Né? Então, por isso que tem várias vias impressas aqui, né? Uma de crédito e uma de débito. Então, ele bufferizou todas as operações aqui, ele criou aqueles arquivos de backup, ó, pode ver que agora a gente tem um outro arquivo de backup. Então, baseado nesse arquivo de backup, ele imprimiu o conteúdo dos comprovantes. Isso significa que por isso que você pode confirmar o quanto antes, você tem esse arquivo de backup. Assim que você inicializar o componente, ele vai carregar esses arquivos que estão aqui para a memória do componente e com isso você vai conseguir acessar todos os comprovantes. Então você pode, por que você deve confirmar o quanto antes? Porque você pode reimprimir depois. Né? Não é porque só porque você não conseguiu reimprimir que você deixou de confirmar. Mesmo que você não tenha mais o arquivo de backup, você pode ir lá no menu administrativo e solicitar a reimpressão do último comprovante. Então é bom você sempre confirmar o quanto antes. Ok, agora vamos dar uma olhada no código. Então estou aqui agora com a minha IDE aberta, deixa eu interromper a execução. Esse aqui é o formulário, tá? O componente está aqui. Então tudo isso você já tem lá naquela pasta da CBR, você pode observar, deve observar, né? Como eu sempre falo, use a força, leia os fontes. Então estude com muita atenção isso daqui, você vai ver que está tudo bem separado. Vamos começar vendo como que ele faz uma transação de cartão. Né? Então vou vir aqui em operação, esse botão aqui que ele aperta para fazer um pagamento. Beleza, ó. Ele criou um formulário, perguntou o valor, depois disso ele chamou esse método aqui, adicionar pagamento. Então aqui, nesse método que está sendo feito toda aí a rotina de pagamento. Vamos deixar as fontes um pouco maiores, ok? Então observa que aqui, ó, ele prega o índice de pagamento, se ele selecionou 2, cartão, 3, aqui você não precisa fazer exatamente igual, tá? Nem deve. Você vai pegar isso aqui do seu banco de dados, de uma tela sua, para saber, aqui você só quer saber qual foi a finalizadora que ele escolheu. E você pode amarrar uma regra de negócio nessa finalizadora, tipo, essa finalizadora aqui tem cartão, essa não. Essa finalizadora tem que pedir autorização do gerente, essa outra. Você pode criar um monte de regras dependendo da finalizadora que ele usou. Então aqui eu verifico, ó. É a finalizadora 2, no meu caso lá, ela era cheque. Se for a 3, no meu caso era cartão. Então observe o que eu estou fazendo aqui. Eu criei uma propriedade chamada modalidade, que ela tem esse tipo aqui, ó, que é um tipo que é usado lá pelo nosso componente. E esses cartões aceitos também, cria uma variável aqui, que é o mesmo tipo lá do CBR. Precisa fazer exatamente igual aqui o demo? Não, não precisa. Isso aqui é um exemplo, tá? Então aqui eu estou definindo, ó, é cartão? A modalidade vai ser essa aqui, TF modalidade de pagamento cartão, e o tipo de cartões aceito vai ser crédito. Isso aqui, por que isso aqui não é um enumerado e ele é um set? Porque em teoria você poderia citar vários aqui, ó. Nem todos os TEFs por API suportam isso, tá? Mas você poderia especificar assim, ó, eu quero aceitar cartão de crédito e de débito. Daí ele poderia, nos menus do TEF, apresentar essas duas opções. Aqui, se for o 4, é só débito, então está selecionando cartão, débito. O 5, a carteira virtual, daí ele só ajustou a modalidade. O 6 é o voucher, ajustou aqui. Feito isso, agora ele tem os parâmetros necessários para chamar o método. Aqui ele está chamando o pagamento. Ó. Efetuar pagamento. Passa o número da operação, aquilo que eu falei que naquela propriedade lá, que zero ou não as respostas. Então, cada número novo que ele passar aqui, ele pode acabar limpando esses arquivos de backup. Ele está entendendo que você se criou uma nova venda. Você também pode limpar esses arquivos de backup a hora que você quiser. Tem um método lá no nosso componente para isso, né? Deixa eu só achar rapidinho ele aqui, vamos lá. Já vou achar aqui para limpar o backup. Comum, finalizar, cancelar. Finalizar, estornar. Limpar a resposta TF, finalmente achei. Então, se você chamar esse método aqui, ele vai apagar para você todos os arquivos de backup. Mas o componente faz isso de forma automática quando você começa a efetuar pagamento, já passando um número novo de venda. Depois eu passei o valor aqui é um double, né? Vamos chamar ajuda aqui, ó. É um currency. Depois eu passei a modalidade, que é aquela variável que a gente foi ajustando aqui em cima, e o set de cartões aceitos, né? Aqui.
e também depois a forma de pagamento. Então observa que eu já fixei aqui, ó, é à vista. Por isso que ele nem me perguntou se eu queria parcelado, quantas parcelas, porque eu já falei para ele, ó, essa operação vai ser à vista. Todos esses parâmetros aqui são opcionais, por exemplo, ó, todos não, acho que é a partir do valor, né? Ó, então, por exemplo, observa que aqui tem um valor e já nos outros, está vendo que ele tem um valor igual aqui na frente, ó? Isso significa que esse aqui é o valor padrão. Quer dizer que eu poderia chamar esse evento dessa forma aqui, ó. Se eu chamasse assim, se eu compilar isso aqui, ele não vai dar erro e é um comando válido. Só que aí ele vai assumir os valores defaults. Ou seja, para esse parâmetro ele vai usar o temp não definido, para o cartões aceito ele vai usar um set vazio e para o não financiamento ele vai vir com esse também não definido. Ainda tinha outros parâmetros, ó, parcelas e pré-datado, que eu poderia informar nessa transação. Então você observou que a gente tentou aqui no método efetuar pagamento facilitar ao máximo a passagem de parâmetros para a transação que vai começar. Você pode definir se ela vai ser à vista, se vai ser parcelada, quantas as parcelas. Se você tiver que me informar algo que não está nessa lista de parâmetros aqui que a gente previu, você pode informar direto para a API. E aqui eu já deixei um exemplo, tá vendo? Esse exemplo aqui, ele está usando o typecast para informar algo. Por exemplo, vamos supor que eu quero dizer que a adquirente do TF PayGo é a rede. Eu poderia simplesmente chegar e falar, primeiro eu tenho que fazer um teste, né? Então aqui dentro desse ponto .tef, ó, esse aqui é o nosso componente, desse ponto .tef eu tenho a classe de TF que foi instanciada. Né? Então aqui eu tenho que testar se essa classe de TF é do tipo da PayGo Web. Ah, beleza, ela é do tipo. Daí aqui eu faço o typecast, ou seja, quando eu chamo quando eu chamo ela entre parênteses assim, eu estou transformando esse objeto aqui nesse aqui. Então é lógico que eles têm que ser parentes, né? Eles têm que ser do mesmo tipo, senão o typecast vai dar um erro logo de cara. Então aqui eu fiz o typecast, feito isso eu consigo acessar essas propriedades aqui, que são exclusivas do TF PayGo. Então agora eu posso informar qual é a adquirente, qual é o financiamento, toda essa infinidade de argumentos aqui que você tem aqui na PayGo Web e está documentado aqui nos fontes da CBR, você poderia estar informando antes da transação. Né? Aqui no caso, só que daí se você faz dessa forma aqui, daí acho que fica bem claro que isso aqui é um código exclusivo para PayGo. Aí se você for transitar no CTF, isso pode ser que não funcione, né? Na verdade não vai funcionar, né? Tá? Então aqui esse é o método de pagamento. Você viu que ele ficou muito mais simples, né? Ficou muito mais simples informar aqui as propriedades que a gente usa mais, né, para o componente, mas o fluxo é o mesmo, ou seja, ele vai ficar preso aqui nesse método, fazendo aquele loop, abrindo aqueles menus, ele fica preso aqui durante um tempo. E depois ele vai te dar um resultado, se ok ou não. Ou seja, o pagamento teve sucesso? Ok, é true. Se não teve sucesso, então foi recusado ou o operador interrompeu, aqui vai estar um false. Então eu sei que o pagamento não tem que continuar. Aqui, além disso, eu estou verificando agora. Vamos lá, veja se foi ok e a resposta foi uma resposta com sucesso. Porque pode ser que o TF tenha concluído, dependendo de alguma operação, ele concluiu a operação, o ciclo TF, todo o loop do TF, mas veio com uma resposta denegada ou com alguma outra resposta que não sucesso. Então, aqui nesse última resposta TF, que é uma propriedade que você sempre vai poder ler todos os dados da última transação TF que você acabou de fazer, você pode testar se ela foi sucesso ou não. E se ela foi aprovada ou não. Então repare que são coisas diferentes. Sucesso é que ela foi executada com sucesso, completou todo o loop. Transação aprovada é que ela realmente foi aprovada pelo banco, pela adquirente, ou seja, o pagamento vai ser efetuado. Aqui, então se isso aqui for false, pode ser que ela tenha ocorrido com sucesso, mas foi negada. Então agora o ok, ele vai estar true somente se o pagamento foi verdade, a transação foi executada com sucesso e ela retornou um status de aprovada. Beleza, feito isso, ele passa para cá e inclui esse pagamento. Ele começa a ler todas as várias informações desse último pagamento. Leu o NSU, leu a rede, tá vendo? Ele está indo buscar lá no último resposta do MATEF. Leu o CNPJ da adquirente, ó, tá vendo? Esse é o caminho que ele seguiu para chegar lá. Leu tudo isso aqui, jogou em variáveis locais, reajuste, e aqui ele está fazendo algumas contas
dá uma lida com bastante atenção nesses comentários aqui, tá? Porque aqui ele está fazendo aquilo que eu citei, ou seja, vem um valor maior, então tem que fazer um acréscimo, vem um valor menor, então tem que lançar como desconto. Então, se você quer suportar saques, se você quer suportar descontos, você tem que aplicar uma lógica parecida com a que está aqui na sua aplicação. Bom, feito isso, ele chama esse método aqui que mostra os pagamentos ali na tela e ele verifica se o total que já foi pago atingiu o total da venda. Se atingiu o total da venda, ele tem que fechar a venda. E nesse finalizar venda que eu estou fazendo a impressão. Entrei aqui no finalizar venda. Então observa, aqui ele tem algumas... isso aqui é para ele simular um erro, tá? Só para a gente ver o que acontece, se ele abortaria o TF ali na impressão. Então aqui ele está fazendo a impressão, como se fosse a impressão do comprovante. Ó. Ele usa o OCBR Post Printer para imprimir. Aqui, ó, adicionar linhas de impressão. Esse método aqui simplesmente vai invocar o OCBR Post Printer, ó, tá vendo? Ver se ele está ativo e manda imprimir aquela string ali. Voltei para cá. Depois disso, como que eu imprimo as transações do TEF? Primeiro, eu estou verificando se o componente está configurado para confirmar elas automaticamente. Porque se ele não tiver, se não tiver para confirmar automaticamente, eu vou confirmá-las agora aqui. Por quê? Porque eu já imprimi o documento fiscal, então agora é hora de confirmar. Então, mesmo que você desmarque essa opção aqui, da configuração confirmar a transação automaticamente, esse demo vai fazer as coisas certas. Ele sabe que ele não está confirmando automaticamente, então ele confirma aqui do lado da aplicação. Como que ele confirma as transações? Simplesmente chamando esse método aqui, ó, confirmar transações pendentes. E se você olhar aqui, ele é bem simples. Ó, vamos entrar aqui nesse método para você ver. Ó. Ele terceiriza o trabalho para esse cara aqui, finalizar transações pendentes, passando um status de sucesso automático. E eu entrando nesse cara, você vai ver que tudo que ele faz é um loop. Ó. Ele pega esse objeto aqui, que é respostas TEF, que vai ter todos os arquivos que estão em backup, todas as respostas que ele já teve, e verifica, já foi enviada a confirmação para essa resposta? Não foi ainda. Então manda finalizar a transação com o status que ele recebeu aqui. Então nada mais é do que um loop nesse respostas TEF. Mas é um atalho aqui que você pode chamar na sua aplicação confirmar transações pendentes. Ele vai mandar confirmação para todas as transações que ainda não estavam confirmadas. Atualiza de novo e esse imprimir todos os comprovantes também vai fazer um loop parecido com aquele. Ó, tá vendo? Ó? Ele pegou a CBR-TFI, API, respostas TEF. Aqui eu tenho todas as respostas que eu tenho. Fiz um loop nesse cara e fui mandando imprimir o comprovante de cada um deles. Esse método aqui, se você entrar aqui em imprimir comprovantes, ó, ele vê, ó, tem a segunda via? Tem, então imprime a imagem da segunda via. Tem a primeira via e é para imprimir a via do cliente, que a primeira via aqui do CBR é a via do cliente. Então se você marcou lá que é a primeira do cliente, daí ele vai lá e imprime a via do cliente. Então está bem explicadinho aqui, está bem separado os métodos, esse demo ficou bem, na minha opinião está bem escrito, tá? Todos os métodos estão bem isolados, aí um bom começo para você se guiar. Bom, mas apareceu o menu, fez um monte de coisa, um monte de loop. Vamos ver o que aconteceu depois que a gente chamou aquele efetuar pagamento. Então vamos voltar aqui, vamos onde a gente estava. Operação, incluir, adicionar pagamento. Eu fiz aqui, eu chamei esse cara aqui. Depois que eu chamei isso aqui, o programa ficou preso aqui. A thread principal ficou presa aqui. E transferiu o controle para o nosso componente. Feito isso, o nosso componente começa a disparar os eventos. Vamos dar um zoom aqui para mostrar os eventos para vocês. Esse aqui. Então, aquele evento que perguntou o menu é esse cara aqui. Quando perguntar menu. Então, você tem que programar todos esses eventos aqui para que funcione. Você tem que perguntar quando perguntar menu, quando perguntar campo. Quando gravar log, você não precisa, tá? Aqui, por exemplo, eu programei para ele simplesmente ele jogar no memo também, né? Mas se você marcar o arclog, provavelmente você não vai querer programar esse evento, mas fica a seu critério aí. Que mais? Quando finalizar uma transação, ele chama esse evento. Quando finalizar uma operação, chama um evento. Então, vamos dar uma olhada em todos os eventos um a um. Vamos começar por esse do menu, que foi o que ele mostrou primeiro lá. Deixa eu sair do zoom. Ok? Então, aqui, quando ele precisa fazer um menu na tela, o que ele te passa? Ó, o título do menu, as opções que esse menu vai ter, que é um string list,
e aqui ele espera de você uma resposta de qual é o item selecionado. Feito isso, você desenha o menu na sua tela da melhor forma que você quiser. Então aqui eu só fiz uma verificação para saber se ele tem vem um menu vazio, né? Beleza? Montei um formulário de menu, aquele formulário horroroso lá, que eu recomendo muito que vocês façam muito mais bonito do que aquele. Aqui é um demo, então eu não fiz um formulário bacana. Setei o título dele, setei as opções, defini se é para usar a tecla de atalho ou não, ou seja, quando eu pressionar 1, 2, 3, ele já ir direto na opção. E aqui eu defini o item selecionado, tá? Porque isso aqui pode ser uma mão de duas vias, ou seja, pode ser que ele fale assim, ó, o item selecionado é o 2, então você tem que começar o menu já na segunda opção. Aqui ele também é índice 0, tá? A primeira opção é 0, a segunda opção é 1 e assim por diante. Então pode ser que aqui venha algum valor que é para onde você tem que começar o menu. Então aqui ele já fez tudo isso e deu um show modal. Se retornou ok, né? Eu vou abrir a tela do menu aqui. Menu TEF. Então observa que essas teclas aqui no Object Esperto, elas estão com Modal Result. Aqui se você... Modal Result ok. E o cancelar, cancel, e o voltar está com esse retry aqui que eu coloquei só para mim poder ler ele lá do outro lado, né? Isso aqui é algo interessante. Alguns TEFs permitem que você volte no fluxo. Ou seja, você estava numa tela e quer voltar para a tela anterior. A PayGo Web não permite isso, a ClicTF permite isso. Então aqui a gente implementou essas duas opções. Então se ele saiu com OK de lá, tudo que eu tenho que fazer agora é ler o item selecionado e jogar nessa variável aqui, que vai fazer o retorno vir e ir para essa variável pelo var, né? Ela foi passada por referência. Se o cara pressionou aquele retry, eu sei que ele quer voltar. Então isso aqui é uma convenção que a gente criou no componente. Quando você passa -2 para ele entende que do outro lado é para voltar. Na PayGo Web, como ele não volta, ele vai cancelar a operação. Se eu quero cancelar, é o -1 que eu passo. Então, na PayGo Web, qualquer valor negativo acaba cancelando. Tá? Feito isso, destruiu o formulário do menu e pronto. Vamos dar uma olhada em outro evento, quando ele quer perguntar um campo. Então, por exemplo, aqui evento, quando perguntar campo. Pode ser que ele queira perguntar qual o valor, qual a data de vencimento, qual é o nome do operador, a senha, pode ser várias coisas. Quando ele quer perguntar algum campo, o que ele passa para você? Ele passa um tipo complexo aqui, que é uma classe, ó, definição campo. Se você entrar nela, você vai ver que ela é uma classe com vários, é um record. Ó. Ele tem vários itens aqui dentro. Vou aumentar um pouco. Né? Então, por exemplo, ó, título da pergunta, a máscara de captura, tipo de entrada, tamanho mínimo, máximo, valor, tudo assim por diante. Mas o CTF não passa todas essas informações. Tudo que o CTF passar, eu vou preencher aqui e vou mandar para você no evento. A PayGo Web ela já tem todas essas informações aqui que também ela preenche e eu mando para você lá no evento. Bom, com isso você já tem quase tudo que você precisa aqui para montar o campo. A resposta que o usuário deu, você vai ter que informar aqui em resposta e você ainda tem esses dois booleans. Ó, se o campo foi validado do seu lado ou se a operação foi cancelada do seu lado. Se o cancelado for true, ele vai abortar o fluxo do TEF. Vai dizer que o operador foi lá e clicou em cancelar. O validado significa, por exemplo, vamos supor que seja uma data. E você faz uma validação de data do seu lado, para saber se o cara digitou uma data inválida. Então você já pode dizer para ele, olha, eu já validei. Daí com isso o nosso componente não vai tentar validar de novo aquela informação. Então aqui, vamos lá, para o código. Ele está abrindo, criando um formulário de campo. Vamos abrir esse cara aqui, para vocês verem. Está vendo? Bem simples também, bem feio também. Se forem copiar isso aqui, por favor, melhorem o look and feel dessa tela aqui. Ok, definiu o título, definiu o tamanho máximo, mínimo, a resposta. Então observa que ele está definindo a resposta baseado nesse valor inicial. Então isso aqui pode ser que, por exemplo, a sua janela vai fazer uma pergunta. Qual é o mês? Só que ele já entra com o mês sugerido, o mês atual. Se o cara quiser, apaga e digita outra coisa. Então por isso que esse valor inicial a gente joga já na resposta. Ocultar seria quando é mascarado, tipo para perguntar senha, né? Daí ele fica os asteriscos ali na hora de digitar. A máscara é a máscara do campo. Então onde for arroba, ele vai colocar algum texto ou algum número e fora isso ele vai começar a fazer a máscara. É um ponto, é uma barra. E você vai ver que essa janela aqui, ela tem um código até um pouco maior,
mas ela já faz toda a lógica de mostrar nas máscaras, de fazer a formatação com as máscaras, né? Então já está tudo implementado ali. Aqui ele vê se o tipo de entrada é um currency, se é um decimal, numeric, também acaba ligando algumas outras propriedades lá do lado do formulário para ele saber fazer alguns filtros, não deixar o cara colocar letras quando está perguntando um valor, coisa do gênero, né? Então, feito isso, abriu o formulário. Se ele fechou o formulário com OK, ou algo diferente de OK, então eu sei que ele quer cancelar. O validado aqui no demo está false, né? Eu estou dizendo que eu do meu lado nunca validei. Então, nesse caso, o nosso componente vai tentar validar as respostas que você deu. E aqui depois eu só pego a resposta do formulário e mando para ele de volta nesse campo aqui que veio por referência pelo var. Então, feito isso, implementou esse evento, pronto. Agora, quando o TEF quiser perguntar alguma coisa, ele vai chamar esse evento seu para exibir uma pergunta na tela. Vamos ver outro evento. Vamos lá. Deixa eu selecionar o componente aqui. F11, eventos. Eu vou pegar esse aqui agora, quando exibir mensagem. Então, em algumas vezes, a API do TEF ela precisa mostrar uma mensagem para o operador. Essa mensagem ela pode ser que ela tenha que ficar fixa na tela, ou seja, ele vai pintar algo assim, início de transação, aguardando digitação de senha. Então, não é uma mensagem que você vai exibir e aguardar um OK. Você tem que simplesmente pintar ela na tela. Pode ser que essa mensagem tenha que ela ficar por algum tempo na tela, tipo transação efetuada com sucesso, e ficar ali 5 segundos. Pode ser que essa mensagem ela tenha que aguardar o usuário pressionar um OK para ela sair. Então tudo isso é definido por esse campo aqui, ó, milissegundos. Nossa, como assim esse cara aqui faz tudo isso, né? Então se você for ver aqui em TEF API comum, deixa eu pegar aqui. Ó, a gente até tem uma explicação. Opa, tá aqui no TEF API. Aqui, ó. Então, 0, se ele for 0, ele vai parar com OK. Se ele for positivo, qualquer valor positivo, ele vai aguardar uma janela até 5 segundos ou 3 segundos, esse valor em milissegundos. E se ele for negativo, então a mensagem não vai ser um show modal. Ele simplesmente tem que pintar a tela. Qual outro parâmetro que a gente recebe aqui? A tela, né, ó, terminal. Então, se você entrar nesse campo, você vai ver que as opções são tela do operador ou tela do cliente. Por quê? Porque alguns pontos de vendas têm duas telas. Uma tela que está voltada para o operador e uma tela que está voltada para o cliente. E a API do TEF ela pode te dar mensagens que são direcionadas para o cliente ou para o operador. E por isso até inclusive que tem essa configuração aqui, ó, se o terminal é self-checkout, um autoatendimento. Porque quando você configura aqui, o componente nosso informa isso para a API de TEF e ela muitas vezes para de dar mensagens como se do outro lado tivesse um operador. Ela já entende que do outro lado só tem um cliente final. Então são mensagens mais amigáveis, menos técnicas, né? Não faz sentido dar mensagem de erro, às vezes, muito técnico para um cliente final. Então aqui já está toda implementada a lógica de exibição, ó. Se ele não recebeu mensagem, se a mensagem é vazia, então na verdade ele quer limpar a área de mensagem, tá vendo? Então ele chama esse método aqui para limpar todas as áreas de mensagem. Se aquele milissegundos de exibição for positivo, então ele abre uma janela, chama ela com um show modal, só que o tempo de espera vai depender do que ele passou, ou seja, se for 0, então ele fica travado no OK lá, esperando o cara dar um OK. Se for um tempo de segundos, ele abre e espera alguns segundos. Poxa, como que você fez isso? Muito difícil. É um form com um timer. Tá vendo? A hora que ele dá esse tempo de espera aqui, quando ele dá o show modal, eu ligo o timer. E daí aqui o timer é ligado. Aqui eu defino o timer com milissegundos, né? E liguei o timer. E cada vez que o timer é acionado, ele vai pintando o botão lá de quanto tempo falta. E assim que chegou a 0 no timer, ele mesmo dá um modal result OK, ou seja, como ele mesmo acaba fechando a janela aqui de mensagem. Beleza? Bom, então esse evento está visto, vamos dar uma olhada aqui no próximo evento. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Quando esperar operação. Esse quando esperar operação
é aquilo que eu citei, que a API do TEF ela não trava enquanto ela está lendo o PIMPAD, quando ela está fazendo alguma coisa. Quase todas as APIs do TEF elas têm um recurso para dar uma chance da operação cancelar do lado do operador. Então, por exemplo, quando ele está lá aguardando o operador a ler cartão, ele fica chamando repetidamente esse evento seu aqui. Ele vai passar várias vezes aqui. Então isso permite que você deixe um botão na sua aplicação ligado, e aqui eu recomendo você deixar apenas um botão, porque senão o cara começa a fazer outra venda, sei lá, clique em consulta. Então nesse caso, aqui na nossa interface, a gente só deixa esse botão aqui ativo. Todos os demais aqui ficam desativados. Então, se o cara pressionar aqui, observe o que eu faço. Ele vai estar nesse estado aqui, ó. Ele vai estar nesse estado cancelar espera TEF. Então, quando está nesse cancelar espera TEF, ele liga esse flag aqui, ó. F cancelado pelo operador igual a true. Quando ele liga esse flag é detectado aqui, ó. E daí ele manda o cancelar igual a true, que é uma passagem aqui por referência para esse evento. Então o evento começou, ele detectou, o cara clicou lá no cancelar. Então ligue o cancelar aqui também para o nosso componente ir lá e fazer todo o cancelamento. Aqui se ele só detecta se não estava no status de TEF, ele apenas liga o status de TEF e desliga o operador. Então aqui, a primeira vez que ele chamar esse evento, ele vai passar aqui. Por quê? Porque ele não estava nesse status aqui. Então a primeira vez ele passa por aqui, liga o status, desliga esse flag, depois todas as vezes que ele passar no loop, ele vai passar por aqui. Quer dizer, se isso aqui for verdadeiro, né? Tá? Então aqui tem o Application Process Message para também não congelar a tela, não congelar o botão. Bom, para recapitular todos aqueles eventos que a gente acabou de descrever, eu vou fazer uma transação aqui. Eu vou deixar sem cartão ali no PIMPAD só para a gente ver eles rodando. Então vamos lá, iniciar 10 pagamentos, incluir. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Esse aqui é o on quando perguntar menu, tá vendo? Então já apareceu aqui. A gente vai dar uma olhada no log depois ali e ver todos eles em detalhes. Tá vendo esse exemplo de loop? Então tá caindo naquele evento quando eu esperar a operação. Eu vou colocar o cartão agora. Aqui eu poderia clicar no botão cancelar para guardar, enquanto ele está caindo naquele loop. E aqui agora ele está disparando também para mim remover. Beleza, terminou a transação, tudo encerrou. Deixa eu maximizar a tela aqui e mostrar esses eventos. Então tá vendo? No meu log eu coloquei para disparar toda vez que chama os eventos. Quando ele precisou cair naqueles eventos. Olha quantas vezes ele chamou aquele evento do loop, né? Quando ele foi chamar também o menu, ele aparece aqui, ele manda toda a máscara do campo que ele mandou para você, ó. Quando perguntar menu, as opções, e essa aqui foi a resposta que você respondeu. Você respondeu 0, que foi o primeiro item, né? E o cancelado falso. Então o meu log registra tudo que está sendo feito, mais para ficar didático, né? Para mostrar aqui o que aconteceu. Você pode fazer isso algo na sua aplicação, mas lógico que não precisa mostrar isso para o usuário. Ok, vamos dar os últimos eventos aqui. Interrompi a aplicação. Componente está aqui, F11. Zoom. Legal. Então vamos dar uma olhada nesse aqui do QR Code. Esse aqui é muito semelhante, para não dizer idêntico, ao evento do componente anterior. Então, quando o nosso componente detecta que o QR Code tem que ser exibido pela sua aplicação, ele vai chamar esse evento. Isso vai depender do quê? Vai depender da configuração que você fez aqui, né, em QR Code, né? Se você colocar para exibir na tela, ele vai vir sempre para você. Se tiver automático, normalmente vai para o PIMPAD. Mas se o PIMPAD não suportar QR Code, pode ser que a API TEF chame aquele evento para você fazer a renderização do QR Code. Então aqui a gente tem algumas opções, por exemplo, eu vejo se ele não está no modo TEF, eu ligo esse modo aguardando o TEF. Se o cara marcou que é para imprimir o QR Code, ele chama aqui, ó, tá vendo esse método imprimir relatório, que vai chamar o CBR Post Printer, tá vendo? Simplesmente chamando os dados do QR Code com as tags do ACBR Post Printer, ó, barra QR Code. Então quem que está desenhando o QR Code aqui? É o ACBR? Não, é a própria impressora. O ACBR só vai transformar essas tags aqui em comandos que a impressora suporta
e ela vai fazer a renderização do QR Code lá do lado dela, usando ESC-POS. Então aqui, isso tudo aqui se for imprimir, né? Se for para imprimir o QR Code. Se for para exibir, ele liga o painel do QR Code para mostrar na tela, né? Esse painel aqui, ele acaba mostrando, ele fica enable falso, então aqui ele está ligando esse painel. E depois ele faz o desenho do QR Code usando essa classe de terceiro, tá? Isso aqui não é uma classe do CBR, não. Então esse aqui é o autor original, a gente colocou essa classe lá na pasta terceiro, os créditos devidos ao autor aqui. A gente fez algumas melhorias nela, tá? Mas ela está bem parecida com a classe original. Muito bem, defini algumas coisas no QR Code, o TF8, e passei os dados do QR Code para ele. Feito isso, esse componente renderiza o QR Code. Daí tudo que eu tenho que fazer agora é copiar os pixels desse QR Code que ele renderizou para um bitmap que eu criei. Aqui já é Delphi, esse é um bitmap do Delphi. Feito isso, o bitmap foi criado aqui em cima. Feito isso, agora eu só tenho que atribuir esse bitmap à imagem que eu tenho, né? Que é a imagem que está aqui na minha tela. Isso aqui é um image, tá vendo? Então, atribuir, pronto, o QR Code apareceu ali na tela. Então está tudo pronto, mastigado aqui, a rotina de como você vai exibir um QR Code. E você tem que fazer isso nesse evento aqui, quando exibir QR Code. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos eventos. Quando finalizar operação e quando finalizar transação. Esses dois eventos aqui com certeza vai dar alguma confusão. O que é uma operação e o que é uma transação? Eu mesmo, quando estava fazendo esse componente, fiquei um pouco na dúvida. Na verdade, não consegui achar. Acho que são até significados as duas operações. Para não me perder, eu coloquei uma observação aqui, ó, tá vendo? Nos fontes do ACBR. Então, o que eu defini como operação TEF? Operação TEF é a ação, ou seja, o ato de você iniciar uma chamada API e o resultado dela, no final, vai ser uma transação TEF. Então a operação TEF é iniciar, é a pergunta de menu, é todo aquele fluxo do PIMPAD, essa é a operação. No final disso ele vai produzir uma transação TEF, que é mais ou menos aquilo que a gente vê aqui no arquivo de backup, né? Seria isso aqui o resultado de uma transação TEF. Né? É lógico que esse log aqui também vai depender da API que você está usando do seu lado. Tá? Então é mais ou menos essas definições. Sabendo disso, então fica um pouco mais fácil agora da gente entender quando que ocorre o quando finalizar transação e quando que ocorre o quando finalizar operação. O quando finalizar operação, ele vai ocorrer quando a operação TEF chegou no fim. Ou seja, passou pelos menus, passou pelo PIMPAD, digitou senha, blá blá blá, acabei o fluxo do TEF. Ele chama esse evento aqui. Então, esse evento aqui é um evento muito bom para você capturar algumas coisas do TEF, né? E é aqui isso que ele está demonstrando. Ele está jogando alguma coisa no log, ele vê se for uma transação de pagamento, né? Se teve valor, daí ele vai lá, captura todas essas informações, a rede, NSU, parcelas, tudo isso aqui é para exemplificar, tá? Você pode capturar o que você quiser, salvar no seu banco, ou capturar o log inteiro e salvar no seu banco, né? Aqui também ele está mostrando como você pode ler um campo específico, tá? Então dê uma olhada nessas observações aqui, porque aqui eu procurei mostrar um pouco de tudo, mas não significa que você tem que copiar tudo isso aqui para o seu demo. Então ele está vendo, ó, o modelo de TEF é um PayGo Web, então ele sabe que ele pode usar essa nomenclatura aqui, ó, que é da própria da PayGo. Então ele está demonstrando aqui como que você pode pegar esse campo da PayGo, o RecNum, que quem já fez homologação com a PayGo sabe que precisa pegar esse campo. Ele está demonstrando aqui como pegar o RecNum direto da PayGo. Mas isso aqui só vai funcionar, lógico, se o TEF que está do outro lado é um PayGo. Mas não dá erro de compilação se você mudar para esse TEF. Ele só não vai trazer uma informação válida aqui. Esse info RecNum aqui, na verdade, é um número, ó, é o número 50. Então, se você colocar 50 aqui, daria o mesmo. Só que pode ser que para o CTEF 50 não tenha um significado válido, né? Apenas isso. Que mais? Ele viu, se a resposta teve sucesso, então ele verifica. Teve sucesso, mas foi um erro de pendente, ou seja, está com... ou seja, sucesso significa que ela terminou o fluxo com sucesso, ela não foi cancelada, ela não foi abortada, algo de anormal aconteceu com ela. Então, por isso que pode vir ou não um erro de pendente. Então, aqui ele verifica se teve... vai mostrar alguma coisa de erro pendente. Se tem essa mensagem final
se ele recebeu alguma coisa aqui, ele vai exibir ela, como se fosse um erro, né? Na verdade, aqui ele está vendo se não foi sucesso, né? Então, quer dizer, se for pendente, ele exibe uma mensagem, caso contrário, ele vai exibir a mensagem de erro para dizer por que não foi sucesso. E aqui seria o momento que a gente pode confirmar uma transação. Então, aqui tem vários exemplos, olha. Então, o primeiro seria usar aquela propriedade lá, confirmar transações automaticamente. Se você ligou a isso, acabou, você não precisa fazer nada disso daqui, né? Mas aqui daí eu tenho outros exemplos. Se você deixou isso aqui false, você pode aqui, por exemplo, colocar uma mensagem. Olha, acabou o TEF, quer confirmar sim ou não? Na minha opinião, isso aqui é uma estupidez, porque você não vai ficar perguntando para o operador se ele quer confirmar uma transação. E vai que o operador diz que não. Daí vai dar uma merda enorme, né? O cara vai perder dinheiro, a venda passou, imprimiu, não confirmou. Mas está assim só para exemplificar, né, que você pode tomar uma atitude aqui. Os demos de TEF que eu tenho visto, das TEF houses, eles fazem exatamente isso, fazem essa pergunta aqui. Em produção isso aqui não faz o menor sentido. Que mais? Aqui já é uma decisão por lógica. Ó. Ele está vendo, ó, o tipo de TEF foi um pagamento. Então lembra aquele CRT, ó? Aquele CRT ele está aqui, ó, era uma constante CRT. E ele fica nessa header. Então ele está vendo, o header dessa transação é um CRT? Se for CRT, significa que ele é um pagamento. Beleza. Essa transação precisa ser confirmada? Ok, precisa. Então aqui eu estou chamando manualmente a confirmação, ó, finalizar a transação com sucesso automático. Tá vendo? Então aqui, se eu deixei esse cara aqui desligado, é desse jeito aqui que eu vou confirmar uma transação. Eu vou usar esse bloco de código. Não preciso usar dentro desse evento aqui. Dentro desse evento é um bom momento, porque a operação acabou de terminar. Mas você pode fazer isso aqui no final da venda ou mediante outra regra de negócio sua. Mas é isso aqui que você vai chamar. Você vai chamar o finalizar transação. Se ela requer ser confirmada. Por quê? Tem transação que não requer confirmação? Sim. Por exemplo, aquela transação que só me pede o número da versão. Ela me dá uma resposta e eu não preciso confirmar. Mas toda transação que tem uma impressão, que tem um comprovante, essas transações requerem uma confirmação. E o que vai dizer se a transação requer confirmação ou não é esse booleano aqui, confirmar. Se ele está true, significa que eu preciso em algum momento finalizar essa transação TEF. Se ele está falso, eu não preciso mais me preocupar com aquela resposta lá. Ela não requer uma confirmação. E aqui também chama-se imprimir todos os comprovantes. Então é esse cara aqui que está fazendo a impressão. Né? Quando ele termina a operação TEF. Né? Beleza? Detalhe aqui, acabei esquecendo. Ele vai imprimir os comprovantes se a transação não for um pagamento. Por exemplo, se for um cancelamento, se for um administrativo. Então aqui eu já posso imprimir aqui mesmo. A operação terminou. Vamos supor, ele pediu uma transação administrativa de reimpressão. Eu vou imprimir imediatamente. Assim que a operação acabar, eu já tenho que imprimir aqueles comprovantes. E por que os pagamentos você não está imprimindo aqui? Porque eu só estou imprimindo todos os pagamentos depois do final da venda, né? Que é naquele método, lembra que a gente falou finalizar venda? Vamos achar ele aqui. Então tinha o adicionar pagamento. Lá no final do adicionar pagamento, ele fazia aquela verificação, lembra? O valor total foi atingido? Foi. Ele chamava finalizar venda. No finalizar venda, eu chamava aquele método confirmar, imprimir todos os comprovantes. Então, se for um pagamento, essa chamada aqui que está imprimindo todos os comprovantes dos pagamentos. Mas se for um cancelamento, algum outro método administrativo, então é aquele cara lá que está... Deixa eu voltar nele. Aqui, é esse bloco aqui que está fazendo a impressão, né? Quando eu chamo um administrativo, por exemplo. Aqui também tem um outro exemplo de como você fazer typecast. Lembra que eu citei os typecast? Para você ler dados direto da API de TEF. Deixa eu comentar esse bloco aqui para você entender. Então vamos lá. Eu estou checando. A classe de TEF que está instanciada é da API GoWeb? Então, quando eu faço essa checagem, significa que é seguro fazer esse typecast. Não vai ocorrer erro nesse typecast. Se isso aqui for falso, significa que tem outra classe aqui dentro. Então, esse typecast daria um erro. Então, beleza. Então, por isso que eu faço o teste antes, depois eu faço o typecast.
Uma vez que eu fiz o typecast, agora eu já tenho tenho a API da PayGo aqui dentro. Então eu posso ir direto nas propriedades dela. Ó. Eu estou puxando aqui desse dados transação. E aqui eu estou mostrando todo aquele log da API, né? No final da venda. Né? Mas esse código todo só vai rodar se tem uma classe CTF PayGo aqui. Poderia fazer, lógico, algo semelhante aqui para CTF. Ok, último evento, estamos quase terminando. Vamos lá, então aqui, F11. Quando finalizar uma transação. Então a gente viu quando finalizar a operação. E a gente sabe que a operação, vamos voltar aqui para a definição, né? Onde estava? Estava aqui. A gente sabe que uma operação é o ato, ou seja, é a sequência toda. Colocar o cartão, o menu, responder, é uma operação. E o resultado dela é uma transação. Então quando finalizar a transação, ele vai ser chamado quando uma transação recebeu um status de confirmada. E entenda aqui, quando confirmar uma transação não necessariamente significa dar sucesso para ela. Significa que eu mandei a terceira perna. Então, por exemplo, a primeira perna é eu falando com o TEF, olha, eu quero fazer um pagamento em cartão. A segunda perna é a resposta do TEF, beleza, seu pagamento foi aceito, está aqui a sua via para você imprimir. E a terceira perna é eu dizer para o TEF o que eu faço, o que ele faz com aquela transação que acabou de ocorrer. Porque eu posso querer desfazer essa transação. Então pode ser, imagine por exemplo uma vending machine, eu dou muito esse exemplo. A vending machine, você foi lá, falou que era uma Coca-Cola, colocou o seu cartão, aprovou o pagamento. Daí nisso a vending machine vai começar a tentar pegar aquela Coca-Cola e jogar para você na abertura ali embaixo. Vai que ela enrosca, vai que não tem a Coca que você queria, aconteceu alguma coisa, o seu pagamento já foi processado. Então a vending machine ela é cheia de sensores para saber que ela não conseguiu te entregar o produto. E com isso o programa que está rodando na vending machine pode falar, bom, se eu não entreguei o produto, vamos desfazer a operação TEF, para não cobrar do cara. Então é a mesma lógica. Se você no seu negócio entendeu, poxa, não consegui, o cara foi lá no pacote, a mercadoria não tinha. Poxa, na hora de imprimir o cupom fiscal não saiu, eu não posso, aqui só sai com cupom fiscal. Então é uma regra de negócio sua, quando decidir confirmar ou não essa transação. E o que vai definir isso? Esses dois status de sucesso. Ó. Se você pode chamar sucesso automático ou sucesso manual, mas esses dois são sucesso. Então aqui, por exemplo, todos que começam com sucesso, lógico, sucesso, e esses outros indicam erro, né? Então você pode finalizar uma transação com sucesso ou erro. Esses dois indicam sucesso. Então aqui ele está atualizando na tela, nesse grid aqui, ó. Lembra que tem o status lá confirmada? Ele está atualizando na tela, por exemplo, se for um cancelamento, ó, ele está vindo aqui e dizendo, teve sucesso? Então confirma. Não teve sucesso? Cancela esse pagamento. Consta lá como pagamento. Se o header da transação for de cancelamento, ó, que é esse aqui, o CNC, então ele vai lá e também marca na tela, ó, essa transação foi cancelada. Se for uma administrativa, daí ele tem uma lógica aqui para saber se dentro dessa administrativa ocorreu um cancelamento. E se sim, ele também atualiza na tela. Então, esse evento aqui, ele vai acontecer sempre que uma transação, uma terceira perna está sendo enviada. Ou seja, sempre que uma transação está sendo gravada em pedra, ou seja, veio o recibo para você, agora você está dando uma confirmação ou uma não confirmação dela, um estorno dela, esse evento aqui é chamado logo depois que isso ocorre. Tá? Então, ele coincide um pouco com o término da operação, mas, por exemplo, se você está pedindo somente versão, se você começou um TEF só para pedir versão, ele vai chamar esse evento aqui quando terminar a operação. Vai rodar esse cara aqui. Só que como o código para pedir versão não requer confirmação, esse evento aqui nunca vai ser chamado para esse cara. Agora, todos os pagamentos, todos os que são cancelamentos, eles precisam da terceira perna. Então, toda transação que tem terceira perna, assim que alguém comandar aquele finalizar status, que é esse aqui, finalizar a transação, assim que alguém comandar esse cara aqui, vai ser disparado esse evento aqui. Então, aqui é um bom momento para você atualizar a tela, para você atualizar o seu banco de dados,
para você capturar as informações da transação que acabou de ser finalizada, né, que teve a terceira perna enviada, e atualizar isso na tela e no seu banco de dados. Vamos dar uma olhada no último evento? Então aqui, ó, a gente tem esse aqui, quando detectar a transação pendente. Esse cara vai ser chamado quando? Por exemplo, no caso da PayGo-Web. Na PayGo-Web você só pode ter uma transação pendente por vez. Então vamos supor, você fez uma venda, veio o comprovante da operação, fica a cargo da operação, da aplicação agora mandar a tal da terceira perna. E vamos lá que você, por algum motivo sua lógica, você não mandou a terceira perna. E você começa a fazer um outro pagamento de cartão. Então, nesse caso, você vai receber um erro de transação pendente. A PayGo-Web vai falar assim, olha, você começou uma venda lá atrás, eu te mandei o comprovante e você não me mandou a confirmação. Você não diz o que é para fazer com aquela venda, se é para confirmar ela mesmo, se é para estornar ela. Então, enquanto ficar pendente essa transação, a PayGo-Web não vai receber comando nenhum mais. Ela vai só te retornar erro. E quando ela tem esse erro específico, a gente cai nesse evento aqui, que é quando detectar a transação pendente. Esse evento também vai ser disparado quando? Quando o componente inicializou e ele viu que tem arquivo de backup e ele viu que esse backup estava com não aqui, estava, por exemplo, assim, não confirmado. Ou não tinha essa linha assim. Então essa transação também estava pendente. Daí o próprio componente nosso se antecipa, não pede para você, não espera dar erro lá na PayGo-Web. Nosso componente se antecipa e dispara esse evento aqui para você. Ele vai disparar esse evento se tiver configurado aqui, ó, essa opção de tratamento de transação pendente for perguntar. Se você deixou aqui em confirmar, toda vez que ele detectar uma transação pendente, ele mesmo já vai confirmar ela, ele nem vai chamar evento nenhum para você. Ele fala, não, confirma tudo aí que é pendente. E aqui também vai uma lógica, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. É mais fácil eu acho assim, mais seguro você confirmar tudo do que você ter muito quais para confirmar uma transação. Ficar perguntando para o operador não é uma boa. Você confirma e deixa que cobre. Por quê? Porque se o cliente reclamar, se você cobrou 2 vezes do cliente, o cliente vai reclamar. Ele vai, você cobrou aqui, essa transação foi desfeita, cobrou. Você vai lá e cancela na operadora. Você liga na operadora e cancela aquilo sem problema nenhum. Mas se você deixou para estornar, ou se você abriu uma pergunta para o usuário e o operador foi lá e disse que é para estornar, essa transação não vai ser paga. O lojista não vai receber por essa transação. E o lojista, quando olhar o extrato, fala, não recebi essa transação. Ele vai bater na software house. E a software house, por sua vez, vai bater na CBR. CBR, por que essa transação foi estornada? Porque a aplicação mandou estornar. Então, eu prefiro você confirmar sempre. Né? Daí aqui estão os exemplos, né? Se você, exemplo 0, se você deixar lá confirmar transação pendente lá, ele já vai confirmar sempre. Se você, aqui, por exemplo, um outro status, você pode simplesmente definir o status, resolver como aprovado. Ou aqui no exemplo ele está fazendo uma pergunta para o operador. Tem uma transação pendente com esse número, tarará, o que você quer fazer? Se o cara responder sim, ele confirma, senão ele dá um erro. Mas o que é importante também, isso aqui é diferente do componente anterior. Quem resolve a transação pendente é essa chamada de método aqui. Então, no componente antigo, esse evento esperava receber uma resposta por parâmetro aqui com o var, para saber se ele tinha que confirmar ou não essa transação. Já nesse do componente novo, não. Ele simplesmente chama para você e passa para você qual é a transação que está pendente e a mensagem de erro. Aqui você vai seguir sua lógica, seguindo um desses exemplos aqui, você que chama a resolução através desse evento aqui, resolver a transação pendente. E você passa para você o status que você quer, que aqui pode ser, por exemplo, sucesso ou erro, né? Então, quando eu chamo resolver a transação pendente, eu só passo o status ou erro. Ele não pede outros parâmetros, porque lá no componente ele está sabendo qual é a transação que está pendente. Então você tem que só chamar ela com um evento. Tá vendo? Então ele pede aqui um status. Feito isso,
eu posso agora reimprimir, já que eu estou confirmando algo que foi pendente, pode ser que esse cara aqui não teve a impressão. Então é isso, esse if está fazendo isso, tá vendo? Ele vai, ó, o cara está confirmando, tá? Então vamos achar essa transação na nossa lista de respostas, achei a transação. Beleza, então agora pegue a resposta dela e manda imprimir os comprovantes dela. Então aqui está tudo bem explicado também. O que eu recomendo você fazer é você deixar o confirmar aqui no tratamento de transação pendente sempre. Que daí todas as transações vão ser confirmadas de forma automática, né? Pelo próprio componente, assim que ele detectar, você não fica com erro parando o seu caixa com transação pendente, você não recebe erros não recebe reclamações do lojista falando, olha, teve uma transação aqui que foi estornada, quero entender por quê. E se você tiver, é muito raro cair nessa situação de pendência, é mais quando cai o caixa, quando o cara desliga no meio da operação, quando acontece alguma coisa desse tipo assim, que você pode ser que você fique com transação pendente. Porque se você fez toda a programação certinha aí da lógica, então não é para você ter transação pendente. Bom, para fechar esse demo aqui, eu vou fazer um teste rodando novamente ele. Nós vamos... Opa, deixa eu só comentar essas linhas aqui que eu tinha comentado, né? Beleza? A gente vai fazer uma venda, vamos fazer um pagamento em crédito, vamos fazer um pagamento em débito, depois um pagamento com carteira digital e cancelar o último pagamento, para a gente ver ele atualizando tudo isso nessa interface do componente, né? E você vai ver ali também como ele atualiza rápido. Com esses dois eventos novos aqui que a gente tem, né? Que é esses eventos aqui, quando finalizar a operação e quando finalizar a transação, fica muito rápido, fica muito assertivo você conseguir atualizar a interface. Então vamos lá, o demo está aqui. Zoom para ficar mais fácil. Paygo Web, operação. Tá? Eu vou até vou fazer o seguinte, vou deixar sem o zoom em tela cheia para que o log fique mais visível aqui. Então vou fazer uma venda aí de R$15. Vamos para pagamentos. Para primeiro pagamento de 5. Deixa eu cancelar aqui, vou mudar algo aqui antes, quer ver? Eu vou tirar aquela opção de confirmar automaticamente, tá? Deixei aqui desligado. Vamos para a operação, que assim dá para ver bem certinho os eventos acontecendo lá. Pagamentos, vamos fazer um pagamento de 5 de crédito. Então aqui agora, como eu falei para ele que é para ele não confirmar, você vai ver que a transação vai constar na tela ali e vai ficar como pendente. Beleza? A primeira transação foi efetuada. Ó, observa aqui, ó, pendente, tá vendo? Então agora, se eu for fazer outra transação, no caso da PayGo, eu teria que confirmar essa anterior. Eu preciso fazer manualmente isso? Não. O próprio componente nosso faz. Então, quer ver? Eu vou começar outra venda aqui. Débito. Vou colocar R$5. Você vai ver que ele vai atualizar essa. E ó, tá vendo? Ele já está atualizado. Ó. A tela já está como confirmada. Por quê? Porque assim que ele rodou a terceira perna para confirmar, acabou disparando aquele meu evento quando finalizar, né? Esse evento aqui. E aqui me deu a chance de atualizar a tela rapidinho. Então, beleza, vamos fazer agora mais uma venda aqui de 5. E essa segunda venda vai ficar pendente. E a anterior já foi confirmada antes. Senão ela nem passava essa segunda aqui, você ia tomar um erro de transação pendente. Beleza, então agora eu vou cancelar essa daqui. Né? Então aqui no nosso componente, nosso demo, né, tem esse botãozinho excluir para você cancelar. Aqui eu deixei assim, você não consegue excluir uma transação que já está confirmada. Porque isso aqui já foi aprovado, está tudo certo. A que está pendente você consegue. Então aqui vou excluir. Ó. Tá vendo? Foi muito rápido, né? Tudo que ele fez foi mandar isso aqui, ó, confirmation. Tá vendo? Ele chamou finalizar a transação com erro diverso. E daí chamou isso aqui e pronto, já foi desfeita. E ela agora está com status cancelado. E eu já voltou aquele valor. O confirmado pago só está o 5, né? Que é a única transação que está confirmada mesmo. Então vou agora terminar R$10 em pagamento digital, carteira digital.
Ok, aqui ele simula uma demora, tá? Isso aqui é uma chateação da DLL mesmo, ele faz essa pausa para simular como se o operador estivesse lendo. No meu PINpad aqui está aparecendo realize a leitura do QR Code, mas ele deve jogar o QR Code para mim aqui na tela também. Olha lá, tá o QR Code. Então aqui fica mais um tempinho e depois disso ele já aprova. Você não precisa escanear nada, tá? Isso aqui em homologação ele simula essa espera, mas não precisa ter um aplicativo para fechar ela. Observa também aqui, ó, que a carteira digital tem um NSU bem maior, né? Então ele já imprimiu todas as vias, ó, da transação 1 e 2, né? Inclusive acho que a do cancelamento também deve estar aqui, porque... não, tá, eu cancelei uma transação que estava pendente. Então como ela estava pendente ainda, ela não gerou nem comprovante. Ele simplesmente não confirmou. Ó, se eu for lá na pasta TEF, foi essa aqui que eu cancelei, né? Ó, então ele tem um CRT, ela foi confirmada, ou seja, eu já enviei a terceira perna dela. Mas tudo bem que eu enviei uma terceira perna de estorno. Mas para arquivo de backup, tudo que ele precisa saber é isso, que ela foi uma transação confirmada. A última que foi feita também já está confirmada. Por quê? Porque a hora que eu fiz a impressão, a hora que eu chamo aquele método que imprime as vias, eu também chamo o método para confirmar tudo. Se a gente vê aqui no log, tem as chamadas deles aqui também, né, quando finalizar a operação e assim por diante. Ó, esse aqui, esse log aqui, né, que está jogando todas as propriedades da API Web, é esse trecho de código aqui, ó, que eu citei, que estava usando a API, né? Beleza? Bom, então, beleza, que ele confirmou tudo. E acho que é isso que a gente tinha aí para esse vídeo, né? Então, um novo componente, bem mais simples de interagir aí com o TEF, né? Deixa eu mostrar novamente aqui onde você vai achar ele. Então, tá aqui a CBR, exemplos, TFD, TEF API, Lazarus. Né? Você vai ter que atualizar suas fontes, porque é um componente muito novo, né? Então, usa aí o SVN do update do CBR para atualizar suas fontes. Feito isso, você já vai ter esse demo. Assim que você rodar o instalador, já vai aparecer para você um componente novo, né? Você vai ter esse componente aqui, ó, tá vendo? Ele tem esse aqui, o TFD era o antigo e o TF API que é o novo, né? E o demo nosso já está tudo aqui, tudo programado aí para você fazer seus testes, para você brincar aí, né? E olhar como a gente programou os eventos dele, que são pontos-chave, né? Se você não programar esses eventos, muita coisa não vai funcionar. Pode até ser que o componente nem inicialize. De cara ele já reclama aí da falta da programação dos eventos. Bom, pessoal, é isso aí que a gente tinha para esse vídeo. Espero que tenham gostado desse novo componente. Vamos fazer outros vídeos. Provavelmente eu vou refazer o vídeo de homologação do TFPI Go, que já faz um tempinho, mudou algumas coisas até na homologação, com os testes de carteira digital. E provavelmente eu vou regravar aquele vídeo usando esse novo componente. Ficou um vídeo longo, peço desculpa, mas procurei abordar aí todos os aspectos do componente, né? Se gostou do vídeo, dá um like, deixa um like no nosso canal, se inscreve no nosso canal para ficar atento aí às novidades, né? E a gente fica atento que a gente deve lançar novos vídeos aí baseados nesse componente. Eu também estou criando um curso completo de como fazer TEF usando as soluções da CBR. E provavelmente eu vou usar somente o TF API para mostrar como fazer essa programação. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, desculpa pelo vídeo longo e até a próxima.